Sandro, eu escolhi você o personagem aqui na nossa votação pelo seguinte. No início de trabalho, onde se tem de fazer as experiências e tal, mas também tem que ter coragem, né? E você teve 6 mudanças numa vez só, para um time que está em formação faz realmente diferença. E a equipe veio aqui, mostrou um bom futebol e leva a primeira vitória. Nós tínhamos um planejamento já de fazer mudanças no terceiro jogo, até pela questão da parte física dos jogadores também. A gente estava com muitos jogadores cansados, parte física é difícil. Embora os resultados em Curitiba não tivessem ajudado, né? E aqui a gente sabe que é um jogo duro, calor, gramado alto, né? Muita bola alta. A gente sabia que seria difícil, mas era importante também a gente colocar os jogadores mais jovens para jogar. A gente queria também ver numa situação complicada como essa, né? E acho que eles se saíram bem, tem muita coisa pela frente, a gente precisa melhorar muita coisa, né? Como falei da outra vez, hoje já fizemos algumas coisas melhores do que nós tínhamos feito, mas com o tempo de treinamento a gente pode melhorar ainda mais e a gente tem convicção que vai acontecer isso. É possível você fazer alguma análise de evolução de time, assim, com tantas mudanças, uma circunstância diferente, né, de gramado, jogo no interior, em relação às 2 primeiras partidas no Couto Pereira, ou tudo isso tão diferente assim torna um jogo meio atípico? As duas coisas, né? Na verdade, aqui o gramado é muito alto, né? Difícil você jogar um jogo muito direto, né, do Beltrão, né? Não tem quase circulação, um jogo de marcação individual também, como foi do Rio Branco, mas num caráter diferente, com calor, campo pesado. A ideia foi, além de colocar os jogadores mais jovens para jogar, era também colocar alguns jogadores que já estavam há mais tempo comigo, na questão até de posicionamento na parte defensiva, na parte ofensiva também. Lógico que o time é um todo, né? Não foram muitos, mas a ideia era, além da oportunidade, além de descansar os jogadores, né? Era fazer isso. Acho que defensivamente a gente já melhorou, suportou bem a pressão, né? O primeiro tempo a gente teve alguns problemas, estava ficando distante, a gente estava subindo um pouco na pressão, entrava bola longa e algumas bolas a gente não conseguiu ganhar e depois ocasionou um problema, mas fizemos também boas coisas no ataque já melhoramos, fizemos algumas jogadas já, tivemos mais oportunidades do que tivemos nos jogos passados, né? Mas como eu te falei, e como você mesmo falou, né? Todos esses ingredientes que você falou mudam bastante a situação do jogo. Nós vamos enfrentar muito mais situações como são a de Curitiba do que como foram a de hoje, né? Sandro, da última partida para essa, o quanto que evoluiu a equipe, porque na verdade você não teve tempo de treinar, né? Você trabalhou com os jogadores, na verdade, reservas, né? Porque o time titular fez um trabalho de recuperação. Aqui em Beltrão você não teve tempo de treinar, só foi na conversa mesmo, mas já houve uma evolução, porque você falou, está muito distante do que eu imagino futebol. Para o jogo de hoje, já houve uma pequena evolução? A gente, na verdade, a gente tem algumas coisas para trabalhar, né? Por exemplo, quando nós estamos defendendo, quando a gente recupera a bola, né? O que fazer com a bola, né? Como fazer com a bola, a gente está bem distante ainda do que a gente imagina que seja bom e que a gente pode chegar. Na parte de ataque eu achei que melhorou um pouco já, a gente respeitou um pouco mais as posições e tentou trabalhar um pouquinho mais com conexão entre os setores, né? Que é uma coisa que a gente, principalmente no final do jogo do Rio Branco, a gente perdeu completamente, né? A gente foi muito mais na vontade do que na organização. Mas tudo isso também eu acho que, por ser um começo, por pouco tempo de treino, várias coisas por fazer, é difícil também, né? Imaginava que seria difícil, né? O importante hoje aqui era realmente, além da oportunidade, a gente ganhar o jogo também, né? A gente precisava somar pontos. Eu acredito que nos 2 jogos, tanto contra o Prudentópolis quanto com o Rio Branco, mesmo nós não fazendo um bom jogo, a gente poderia ter vencido, né? A gente deu poucas oportunidades lá em Curitiba, né? Então eu acho que essa melhora ela vai acontecer. Hoje realmente é o esforço dos jogadores que isso não está faltando, né? Lógico que a gente quer também ganhar e jogar melhor, né? Mas eu acho que isso vai acontecer com o tempo, né? E aqui eu acho que o Beltrão faz muito tempo que não perde, então não é Nunca tinha perdido.
Não é um jogo simples de você ganhar aqui, né? Então a gente tem que valorizar isso também. Você quebrou a invencibilidade do Beltrano, nunca perdeu aqui desde que voltaram pro futebol. Então assim, só isso já fala por si, que é difícil. O Beltrão perdeu o jogo passado, mas com o jogador expulso, né? Jogaram com 10 a maior parte do tempo. O Ivair sempre monta times competitivos, a marcação individual, com bons jogadores. Então assim, o Paraná veio aqui, sofreu. Eu acho que dentro desse contexto a gente fez um bom jogo, fez um jogo inteligente, né? Para realmente conseguir a vitória. Sandro, o que faltou no segundo tempo assim para ter um pouquinho mais de força ofensiva, né? Você falou da pressão que o time até suportou bem, mas por que não conseguiu manter muita bola no ataque, criar tantas oportunidades? Como eu falei, a gente melhorar essa conexão de quando você recupera a bola e como você sai, né? Não é simplesmente quando você sai com a bola longa e quando você sai jogando curta, né? Perceber esses momentos, né? A gente treinou um pouco na pré-temporada, mas não é o suficiente. Você precisa criar hábitos nos jogadores e num time como um todo, né? Então, isso não é uma situação tão simples assim, mas eu acredito que a gente vai conseguir, né? Nessa semana a gente tem mais uma semana para treinar, vamos tentar colocar essas situações, né? Existem algumas situações que a gente quer colocar, mas precisa que a gente tenha realmente um pouco de tempo de treino, né? E o tempo nosso foi muito pequeno, né? E ainda com agravante, porque você tem que treinar, trabalhar a parte física dos jogadores, né? Então nos seus treinamentos também, você não pode só priorizar a parte tática, você tem que priorizar algumas situações também que com bola que te levem também a ter uma condição física também. Então é uma série de fatores, a gente, como eu falei, já sabia disso, sabe que precisa melhorar, né? A gente sabe onde a gente precisa melhorar, mas também valorizar que fizemos um jogo inteligente, né? Fizemos um jogo para ganhar, né? Então acho que defendemos bem no segundo tempo, quase não tivemos problema nenhum. O lance do pênalti, não sei se foi pênalti onde eu estava, não consegui observar, mas também foi um outro lance de cruzamento também. Acho que a gente conseguiu, na medida possível, fazer um bom jogo dentro do que o jogo pediu. Sandro, outro dia na entrevista coletiva, o Romércio falou que já trabalha com você há um bom tempo. E que a maneira como você gosta que o time se comporte dentro de campo, não só a parte tática, técnica, tal, também é importante segundo ele. Mas isso aí requer tempo, né? Coisa que você não tem muito porque está já o campeonato em andamento, né? Mas você já está se fazendo entender, já dá para perceber que, que os jogadores já estão tendo um comportamento diferente. Você já está satisfeito até agora com o nível que os jogadores estão absorvendo esse lado que você passa, não só a parte tática, mas também esse comportamento dentro de campo? Se está empatando, tem um comportamento de uma maneira, se está perdendo o jogo, você tem que buscar o resultado. Na verdade, existe a característica dos jogadores também que eu tenho que respeitar, né? Existe a maneira que eu acho que é importante para o time jogar, mas também existe uma característica dos jogadores que eu preciso também respeitar. Então, alguns jogadores com algumas características diferentes, que a gente está tentando adaptar, conversando, treinando, mostrando, né, tentando repetir. Mas como eu falei, a gente não teve tanto tempo para repetir as situações. Eu uso muito a repetição nos treinamentos para que a gente possa tentar conseguir entender tanto com bola quanto sem bola, né? E toda essa situação que você falou de entender também os momentos. Se você está ganhando, se está perdendo, o tipo de jogo que foi hoje, a gente estava mais defendendo, mas não estava sofrendo, né? Eram jogadas de cruzamento, jogadores altos. Depois eu fiz uma linha de 5 ali, porque a única jogada que eu acho que a gente poderia tomar o gol era numa jogada de cruzamento, a gente acho que solucionou isso. Lógico que faltou um pouquinho depois a parte ofensiva, mas também eu acho que a situação nos leva a isso, né? A gente vem de 2 empates, uma reformulação, time com seis mudanças, um time muito jovem. Nós jogamos hoje praticamente, hoje podemos falar que foi quase um sub-23, né? Sub-21. Então assim, essa ansiedade de ter a primeira vitória, o jogador também fica se protegendo mais, ganhando o jogo, ele prefere esperar mais do que sair, tudo isso influencia essa tensão, né, de você estar num time grande e precisar ganhar. Então tem muitos componentes aí pra gente analisar. Então dentro disso eu acho que foi bom, né? Mas como eu falei, a gente vai jogar melhor, vai fazer coisas melhores, né? E os jogadores também vão conseguir entender melhor aquilo que eu também acho que é conveniente a gente jogar com o time.
Você citou ali a semana que vai ter de treinamentos agora, o quanto ela vai ser importante, né, para você dentro desse calendário que desde que ele começou é difícil encontrar uma folga, depois na semana seguinte já vai ter lá Piauí, volta para Londrina, Toledo, começa tudo de novo. Essa semana é o refresco para treinar, né? Nós temos esse jogo do Atlético e já viajamos, né, na segunda-feira para jogar a Copa do Brasil, então semana vamos ter que ver bem como vamos fazer, né, os jogadores que vão jogar. Só quero lembrar aqui que, coisa que nós falamos no começo, né, o Paranaense a gente está usando realmente para observar os jogadores. Lógico que queremos chegar, porque o Curitiba é um clube grande, mas o primeiro objetivo nosso é formar um time para o objetivo principal do ano, que é a gente subir na Série B. Então a gente está bem no começo, né, e hoje a gente mostrou isso com 6 mudanças aqui, né? Mesmo nós vindo 2 resultados de empate em casa, que não era o ideal, a gente manteve o planejamento de colocar outros jogadores, como eu falei, para a gente poder estar observando e ver também com quem a gente pode contar. Diante disso que você falou, até uma possibilidade de um time também alterado para o Atletiba, pensando até na Copa do Brasil? Pode acontecer. A gente vai estudar, vai ver bem, mas pode acontecer de repente um time misto, um time diferente para o Atletiba. A gente vai pensar durante a semana. Você já parou de pensar como que vai ser a tua semana? Teu primeiro Atletiba aqui no profissional, o maior clássico do estado do Paraná. Já parou para pensar assim, até os parentes, os lugares que você frequenta, a cobrança que vai ter? Sandro, ganha o jogo lá, aquele lance todo. Atletiba é sempre um jogo diferente, né? Clássico, a gente sabe da importância do jogo. Mas como eu falei, a gente tem um objetivo principal, né? Se a gente, como foi aqui hoje, se você sai muito dessa rota, né? A gente tem que priorizar algumas coisas. A gente está em início de temporada, né? É diferente do que, por exemplo, o Atlético está fazendo, né? O Atlético treinou antes com um time, vai jogar com outro time na Copa do Brasil, né? Ele também está priorizando algumas coisas, como nós também. Vem um dia mais de folga, jogou, né? Vamos pensar bem para fazer aquilo que a gente acha conveniente para o Atletiba, sabendo da importância do jogo. Técnico, como é que o senhor avalia essa vitória? É o mesmo resultado de 1980, né? Quando o Coritiba jogou com a União, o único jogo que tinha tido foi 1-0 pro Coxa, de novo o mesmo resultado. Eu não sabia disso, mas aqui é sempre difícil de jogar, né? Jogo difícil, tanto é que o Beltrão está há muito tempo invicto aqui, né? Um campo difícil de jogar, uma grama alta, um time competitivo, né? Joga com muita bolas altas. Acho que o objetivo era ganhar, a gente veio com um time bem jovem, né? Um time bem jovem, acho que foi positivo, né? Ter aguentado a pressão do segundo tempo, ter feito acho que um bom primeiro tempo. Nós tivemos até a oportunidade para aumentar, a União também teve um pênalti. Acho que foi positivo. Importante foi que nós conseguimos os 3 pontos que nós precisávamos. Algumas estreias hoje? Alguns meninos, né, que não tinham jogado ainda no profissional, né, alguns jogadores que não tinham jogado também no campeonato, né. Como eu falei, uma equipe muito jovem, a gente já tinha esse planejamento de colocá-los no terceiro jogo, até pela questão física também, né, por ser início de temporada, alguns jogadores com risco de lesão, então acho que foi positivo. E como é que o senhor avaliou o jogo deles? Eu acho que foi bom, né, dentro do que pediu o jogo, do que aconteceu no jogo, né, nós saímos ganhando, né, e depois do segundo tempo o time da casa normal vinha um pouco mais para cima, mas eu acho que a gente conseguiu controlar bem, a não ser o pênalti, que foi uma jogada, eu não consegui ver bem se foi pênalti ou não, mas se foi pênalti foi uma jogada de infelicidade, né, do Romércio. Mas depois a gente teve mais uma ou duas oportunidades aqui nos contra-ataques e conseguimos controlar bem o jogo, acho que foi positiva a vitória. Feliz com a primeira vitória? É importante a gente ganhar, né? A gente vinha 2 resultados de empate, um time grande, a gente necessita realmente ter vitória, ainda mais, como eu te falei, num contexto como esse aqui, né?